Eu não estava aqui ontem à tarde, porque ontem à tarde fui a Curitiba fazer uma palestra na capital daquele estado, lá na FIEP, num encontro que eu reuni em torno de 700 líderes de trabalhadores e dos empresários. Fui falar sobre o mundo do trabalho, fui falar sobre a organização sindical, tanto empresarial como dos trabalhadores. E, claro, senhora presidenta, que naquele momento onde estavam lá advogados, juízes, juízas, estudantes, professores, sindicalistas, na ampla maioria, não teve como não dialogar com setores que estavam ali, em diversas reuniões que fiz, inclusive, durante a tarde, sobre a questão do voto secreto. E a PEC 50, de minha autoria, eu diria que foi a única coisa que foi unanimidade, entre todos que estavam lá, com todos os grupos que eu recebi. A sociedade, senadora, não entende essa história, e desculpa a expressão chula que eu vou usar, de estar grávida ou estar meio grávida. Ou nossos filhos nascem, vou dar o meu caso especificamente, porque a minha mulher estava grávida, e não porque estava meio grávida. Então, a população não entende porque, em uma situação, o voto é secreto. Outra situação, não é secreto. E um dos temas, e é bom que há o contraditório aqui no plenário, né? Por exemplo, a questão dos vetos. Ninguém entende. Eu estou nessa casa há 27 anos. Eu devo ser o único parlamentar que entrou aqui e nunca saiu. Devo ser o único, por isso tudo que o DIAP fez. Eu acompanho todas as votações no longo desses 27 anos. Não que eu seja melhor que os outros. Fernando Henrique saiu para ser presidente, Lula saiu para ser presidente, enfim, outros para ser ministro. Mais de 5 mil projetos aqui aprovados por unanimidade foram vetados nesse período. Sabe quantos vetos foram derrubados atrás do voto secreto? Nenhum. Nenhum. Então, o parlamentar, o que ele faz? Quando um voto popular, por exemplo, o fim do fator previdenciário, vota por unanimidade. Se é vetado, aí mantém o veto. Ora, o discurso é um e a prática é outra. Por isso que, na segunda-feira, eu quero aprofundar esse debate. Eu acho que não tem que ter voto secreto para nada. No tempo da ditadura, tudo bem. Mas nos tempos que estamos agora, com as redes sociais, a internet, tudo que eu dizer aqui, amanhã está no mundo. Nós ainda votar, por exemplo, escolha de uma autoridade de uma agência. Voto secreto. Por que eu não posso dizer que aquela autoridade que está sendo escolhida, no meu entendimento, tecnicamente, ela não está preparada e eu tenho que assumir essa posição? Não, tem que votar secreto, porque ele é Ninguém entende. Mesmo um juiz do Supremo Tribunal Federal, qual é o problema? Você não tem problema nenhum com a justiça, por isso sou parlamentar, em tese, todos são ficha limpa, até que prove o contrário. Por que eu vou ter medo de dizer que eu acho que esse juiz é mais capacitado que o outro? Eu dei a minha opinião respeitosamente, como juiz, como todo judiciário, o voto é aberto. As votações no judiciário podem estar me julgando lá, cada juiz vai dizer, ou Ana Amélia, ou Paim, eu entendo que a situação é essa, e eles estão absolvidos. Já vou para a absolvição, eu estou já absolvendo nós dois. E se fosse contrário, também eles diriam. Devido a isso, a minha posição é contrária. Então, eu não consigo entender o porquê que ainda insistem em certas votações o parlamentar ficar na omissão, eu diria. Porque ele não explica para ninguém. No Executivo, é voto aberto em todas as situações. Vou explicar o porquê. A presidenta Dilma, como exemplo, se nós votarmos uma matéria e ela vetar, ela vai ter que explicar por que vetou no voto aberto. Ela vai dizer, vetei essa matéria devido a isso, isso, aquilo. Vem para mim, eu não. Eu vou dizer se eu concordo com o veto ou não, mas não conto para ninguém. Fico escondidinho para que a população não saiba como é que foi o meu voto. Não dá para entender. E por isso, respeitando as posições diferentes que existem aqui na casa, há 6 anos atrás, eu aprovei, e a matéria está aqui para ser votada e não vai a voto. Quando eu aqui cheguei,
há 26 anos atrás, o primeiro discurso que eu fiz como constituinte, na mesma tribuna de Lula, de Covas, de Fernando Henrique, de Ulisses Guimarães, eu defendi o fim do voto secreto. Na época, disseram que não era ainda o momento. Eu espero que agora seja o momento de nós não termos voto secreto para nada. Cada um assume as suas posições, e que bom eu poder assumir, né? Se alguém me liga do Executivo, para em tal matéria, nós queremos manter, por exemplo, o veto. Eu vou dizer, olha, nessa matéria, por exemplo, até lembrando que hoje é o Dia Mundial contra a Violência em relação ao idoso, eu vou dizer, nessa matéria eu não posso acompanhar, o meu voto será esse. Como já fiz aqui, e não tive problema nenhum. Isso é democracia, é liberdade e é transparência. É em todos os casos. Todos os casos, para mim, o voto tem que ser aberto, tranquilo, e cada um assume a responsabilidade do seu voto. Até porque, não era o tema aqui da minha fala, mas eu empolgado com o debate lá de Curitiba, quando a população, senador Mozzarilto, nos escolhe pelo voto, e nós chegamos aqui, vou dar como exemplo só, de cada 3 gaúchos, 2 gaúchos me mandaram para cá. Como é que agora eu vou prestar conta do meu mandato se o meu voto não for aberto? Eles nunca vão saber como é que eu votei. Eu posso até fazer esse belo discurso, em tese, belo, porque eu estou fazendo uma tese e de uma causa que eu entendo belíssima, que é a causa da transparência. Como é que a população vai saber como é que eu estou votando aqui? Nunca vai saber. E a tribuna aceita tudo. Só que eles nunca vão saber como é que eu votei em temas polêmicos, como, por exemplo, escolha da autoridade, veto, afastamento, cassação de mandato, nunca vão saber. Por isso que eu quero mais uma vez dizer que vamos aproveitar, ainda temos aí a Semana da Rio +20, a Casa só vai debater, vamos aprofundar esse debate, não vai ter votação, para ver se chega no entendimento. Eu acho que seria o grande salto de qualidade da democracia brasileira e dessa casa. Essa casa dizer, o Congresso do meu país, o Congresso do Brasil, não tem mais voto secreto. Ao exemplo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. No meu estado, não tem mais voto secreto. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre não tem voto secreto. E o que eu faço na PEC 50? Eu retiro da Constituição todas as páginas onde está escrito voto secreto. Acabou a história de voto secreto. No Estado democrático de direito, a gente não tem que ter medo. Alguns dizem, mas o Executivo pode me retalhar. Que retalhe! Eu tenho que prestar conta. Eu não acredito que vai retalhar para começar. Eu tenho que prestar conta para a sociedade brasileira da minha postura aqui no Congresso Nacional em cada votação. Por isso eu vou insistir muito com todo, eu sei que tem mais 2 PEC, para que eu não estou preocupado com o nome, que se faça um substitutivo global, pronto, e bota o nome de todo mundo. A minha acaba radicalmente com o voto secreto. Vamos fazer um substitutivo global dizendo o seguinte, não bateremos mais voto secreto, nenhuma hipótese no Congresso Nacional. Quero agradecer muito ao povo de Curitiba pela forma carinhosa como entenderam e se manifestaram nos diálogos que eu tive com os mais variados grupos. Agradeço muito, senadora Amélia, ao grupo do Aeros, que esteve lá conversando comigo também sobre a situação do Aeros, que é gravíssima. Repito, hoje é Dia Mundial de Luta contra a Violência ao Idoso. Tivemos uma grande reunião, falei com eles, expliquei com calma e com tranquilidade dos encaminhamentos que estamos feitos na busca de uma solução junto ao Aeros, mas depende do Executivo e também do Supremo Tribunal Federal. Por fim, em relação a esses comunicados, eu quero também, antes de entrar no meu assunto, que vou falar hoje, que tem a ver com o assunto que todos falaram na tribuna, eu quero deixar registrado, senadora, Vossa Excelência, que foi uma grande jornalista, ninguém tenha dúvida, do Grupo RBS, que eu escrevi um artigo sobre a questão das barreiras da Argentina em relação aos produtos brasileiros, que foi publicado no jornal Zero Hora, com o título Falta-nos uma postura mais dura, mais firme, em relação aos interesses do Brasil, e principalmente nesse caso do Rio Grande, em relação ao que hoje adota a Argentina em relação aos produtos aqui produzidos que estão sendo barrados naquele país. Queria que esse artigo, publicado
na íntegra pelo Jornal Zero Hora, constasse nos anais. E vou falar sobre o tema, esse mesmo tema. A Comissão de Direitos Humanos, em que eu sou presidente, em parceria com a outra comissão, que é a Subcomissão de Trabalho e Previdência, que também coordeno, vai realizar, nesta segunda-feira, um debate sobre o mesmo tema, o embargo a produtos brasileiros pela Argentina. Já fizemos uma na semana passada e reuniu os empresários. Nessa segunda-feira, nós, membros dessas duas comissões, e todos os senadores convidados, sei que Vossa Excelência confirmou a presença, vamos debater com os representantes dos trabalhadores. Como o Rio Grande do Sul é o estado mais atingido, nós convidamos para o debate dessa segunda-feira, com a delegação nacional, que os mesmos já receberam, pelo contato que fizemos, com o presidente da Federação dos Trabalhadores da Alimentação do Rio Grande do Sul, o senhor Caio Reineck. O Caio, inclusive, veio agora de uma operação, mas pela importância do tema, ele confirmou que vai estar conosco. A Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos do Rio Grande do Sul, o Flávio Fontana de Souza, que confirmou também a presença. O Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, o Paulo Chitolina, também confirma a presença, principalmente porque lá temos uma grande fábrica de trator. O Sindicato dos Metalúrgicos de Santa Rosa, o presidente Janir César Moraes Lino, também vai estar conosco, ele que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos. Vai estar presente também a Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, na figura do Claudir Nespolo, que é o atual presidente recentemente eleito. Pela Força Sindical do Rio Grande do Sul, vai estar o Walter, presidente em exercício da Força, o Walter Frablo. Pela Nova Central do Rio Grande do Sul, vai estar o Walter Souza. O Ministério do Trabalho e Emprego, o ministro Carlos Dauti Brizola diz que, se não puder vir, mandará um representante devido a Rio+20. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o ministro Fernando da Mata Pimentel, também responde que, se não puder estar presente devido a Rio+20, ele mandará um representante, mas que na terça-feira receberá a delegação do Rio Grande do Sul de senadores e deputados para dialogar também sobre o tema. Senhora Presidenta, o governo argentino vem intensificando o uso de medidas para restringir importações, inclusive oriundas do Brasil e principalmente do Rio Grande do Sul, em aberta violação não apenas ao acordo do Mercosul, mas também às regras da Organização Mundial do Comércio. Tendo em vista que aquele país é um dos principais destinos de nossos produtos manufaturados, tal política protecionista acarreta vultosos prejuízos a múltiplos setores da nossa economia, chegando a afetar, inclusive, o desempenho global da nossa balança comercial. No segundo semestre do ano passado, alguns analistas brasileiros avaliavam que a postura mais agressiva adotada pelo governo da presidenta Cristina Kirchner estava relacionada com a campanha eleitoral em curso no país vizinho. A análise que faziam era que a candidata à reeleição, ao negar a entrada dos itens brasileiros, buscava evitar críticas mais duras por parte da oposição interessada no tema no viés eleitoral. O déficit do país da balança comercial com o Brasil era atacado. O prognóstico era que, passada a eleição, a negociação entre os dois países poderia ocorrer em outras bases. Haja vista que há necessidade do governo brasileiro, em conversa com o governo argentino, de buscar uma saída. Infelizmente, tais previsões não se confirmaram. Ao contrário, o que se observou, passado o pleito, foi o endurecimento da retórica e das práticas protecionistas. Em pronunciamento feito em dezembro passado, dias antes de sua posse para o segundo mandato, a presidenta Kirchner afirmou em tom firme, duro, e é um direito dela, naturalmente, perante centenas e centenas de convidados: não queremos importar nem um prego.
Não queremos importar nenhum prego. Queremos que tudo seja produzido na Argentina. E completou: é preciso não depender das importações, argumentando que essa postura é em defesa dos postos de trabalho do povo argentino. Aparentemente, ali já se estava definindo a tônica da política comercial do governo da Cristina. E, de fato, senhora presidenta, já em janeiro, o governo argentino publicava no Diário Oficial a regulamentação de norma que enrijecia o controle sobre todas as importações do país a partir de 10 de fevereiro. Nessa pauta, entrou em vigência a resolução da Receita Federal Argentina, denominada Administração Federal de Ingressos Públicos.